Olá, pessoal! No vídeo de hoje nós vamos fazer a análise do edital da segunda versão do Exame de Suficiência de 2024. Para quem não me conhece, meu nome é Eliane, se inscreva no canal, ative as notificações e vamos lá. Eu estou devendo essa análise para vocês, porque nesse momento eu estou gravando, hoje é dia 23 de agosto. Pretendo colocar o vídeo no mesmo dia. Então, nesse momento, nós temos 2 situações, tá. Vocês fizeram então, a gente já teve o resultado oficial da prova da primeira versão do exame de suficiência, o resultado final já foi homologado, saiu no Diário Oficial da semana passada. E agora vocês ainda têm, porque o pessoal do Rio Grande do Sul ficou para fazer a prova depois, né, então eles fizeram a prova aqui no dia 11 de agosto. Para eles, então, nesse momento, eles já têm um gabarito preliminar, eles já enviaram os recursos e vai sair, então, a resposta dos recursos e o gabarito final preliminar no dia 4 de setembro. Então, de 4 de setembro, a homologação, que vai ser a publicação no Diário Oficial, vai sair até dia 20 de setembro. Por que eu tô falando até dia 20? Porque na primeira versão do exame, a publicação no Diário Oficial foi alguns dias antes da data prevista. Então pode ser que aqui também seja uns dias antes. E a gente vai ver então que nesse novo edital, a gente tem um cronograma com um período de inscrição que vai contemplar o pessoal aqui do Rio Grande do Sul. Então, se você está aguardando o resultado, não fique desesperado, porque se você não for aprovado, ainda vai dar tempo de você se inscrever nesse próximo exame. Então, a primeira coisa, né, que eu quero orientar para quem está esperando, para quem fez a prova no Rio Grande do Sul. Se você acha que não foi aprovado mediante o gabarito preliminar que já foi publicado, o interessante é que você já esteja estudando, para que você ganhe tempo e consiga conciliar a sua vida pessoal, profissional, sua família e tudo mais com os seus estudos, porque eu sei que isso demanda uma certa energia. E aí agora a gente vai então fazer a análise do edital da segunda versão do exame de suficiência. O edital não foi publicado agora, o edital foi publicado 16 de agosto? Acho que foi isso, tá? Não tenho certeza se foi exatamente 16 de agosto ou se foi 15, por aí. Então a gente vai fazer a análise agora, e aí para você que é meu aluno, então esse vídeo vai ficar disponível também na plataforma, dentro da sua área do aluno, para que você também possa analisar. Toda e qualquer dúvida de vocês, vocês podem deixar, tanto os alunos, né, quanto os inscritos aqui no canal, seguidores, quem está assistindo esse vídeo, enfim, vocês podem deixar um comentário aqui abaixo do vídeo, e vamos lá. A primeira coisa a se ter no edital são as descrições aqui, baseado na legislação, né. Então, qual é a legislação que regulamenta esse edital e esse exame? Então, o edital começa, então, que o Conselho Federal de Contabilidade, no uso de suas atribuições legais e com base no Decreto-Lei 9.295 de 1946, com a alteração dada pela Lei 12.249 de 2010 e a Resolução CFC 1486 de 2015, torna pública a abertura de inscrições e estabelece as normas para a realização do exame da segunda versão de 2024. Eu falo versão, né, mas do segundo, do edital número 2 de 2024, com os requisitos para obtenção do registro profissional no Conselho Regional de Contabilidade. A gente tem que a resolução 1486 é a resolução que regulamenta o exame de suficiência. Então, na própria resolução já estão lá todo o formato do exame. Então, já tem essa, já comentei essa resolução aqui no canal. A gente vai ter nos próximos dias uma live onde a gente vai trabalhar para a gente entender exatamente como o exame de suficiência funciona, como funcionou as edições anteriores, o que mais vem caindo, o que mais é cobrado dentro de cada disciplina. Então a gente vai trabalhar com isso aqui no canal. Então, por isso, né, se inscreva, ative as notificações para poder acompanhar e ficar por dentro de tudo. Então, a resolução já prevê tudo, ela prevê o formato, quantas questões, quantas alternativas, quais as disciplinas, tá tudo lá na resolução. Então, o que o edital vai apresentar para a gente é uma espécie de cópia, né, de todo o formato, já que já está na resolução 1486. E uma coisa que eu quero deixar muito
reforçar muito aqui com vocês é que vocês leiam o edital. Então, eu vou deixar o link do edital aqui na descrição do vídeo. Baixem o edital, leiam o edital, porque foi o que aconteceu no CNU, que é o Concurso Nacional Unificado, que aconteceu agora no último final de semana. Então, hoje eu estou gravando dia 23, o Concurso Nacional Unificado aconteceu dia 18. Eu participei das provas e foi um show de horrores, por quê? Porque a população não lê, não tem leitura. E aí várias coisas que aconteceriam durante a prova estavam no edital, porque o edital é a regra do jogo. Ninguém vai para um jogo sem saber as regras desse jogo que você está indo, eu sempre falo isso aqui. E o pessoal lá não como não leram o edital, muita gente não sabia nem o que esperar, né, na prova, qual era o formato, enfim, algumas coisas muito básicas. Então eu reforço isso muito aqui no canal, para que os meus alunos, eles leiam o edital, a gente conversa sobre várias coisas, eu tiro várias dúvidas, independente da dúvida que você tiver, nenhuma dúvida é boba, então assim, se você tem uma dúvida, deixe a sua dúvida mesmo, porque a gente precisa entender exatamente o que que você tem que esperar no dia, para você não chegar lá e ser pego de surpresa, tá? Já não basta não saber as questões que vão cair, né? Por exemplo, o que que vai cair, qual o formato. A gente tem uma previsão, mas essa coisa toda de abrir a prova, você vai ter essa surpresa. Então, deixa para ter só essa surpresa no dia da prova. Bom, o exame será regido por esse edital na Resolução 1486, executado sob a responsabilidade da Fundação Getúlio Vargas, doravante denominada FGV. A gente teve no último edital, então, no primeiro edital de 2024, a mudança da Consulplan para a Fundação Getúlio Vargas. E não é que mudou, como eu vi algumas pessoas comentando, não é porque mudou porque a Consulplan era ruim. Não é isso, é porque existe um contrato, é feita uma licitação, é feito um contrato, todo um procedimento e tem prazo de duração. E de tempos e tempos pode ser feita uma nova licitação para que outras empresas se candidatem. E nesse momento, quem ganhou foi a Fundação Getúlio Vargas. A Fundação Getúlio Vargas já tem um longo, longo histórico de aplicação de concursos públicos e ela também trabalha com o exame da OAB, né, para os advogados. Então, o que a gente viu nessa primeira versão do exame de suficiência de 2024 foi a FGV no seu primeiro exame de suficiência. Então, ela aplicou aí 2 provas, né, aplicou a prova para o território nacional, sem o Rio Grande do Sul, e depois aplicou a prova para o Rio Grande do Sul. Provas essas que a gente vai resolver aqui no canal também nos próximos dias. E aí eu já alerto vocês que dessa vez os vídeos não vão ficar gravados, então para vocês acompanharem mesmo, tá? Então participa do nosso grupo de WhatsApp, o link tá aqui na descrição. Vai lá me seguir no Instagram, tudo para você ir participando das coisas, porque a partir de agora, algumas coisas não vão ficar gravadas aqui no canal, e uma delas é a resolução das provas, tá? Não vão ficar gravadas. Então, a gente vai resolver as 2 provas aqui. Então, o que a gente viu nesse momento foi que a FGV, ela teve uma aplicação da prova, da primeira versão. Em relação à aplicação, foi tudo muito bem, porque ela já está muito acostumada, né, a fazer aplicações de prova, mas ela tem o seu próprio histórico, tá? Então, a gente vai trabalhar e ver isso também. Tanto o histórico de aplicação dos concursos, quanto a OAB, ela já tem o seu próprio histórico e eu acredito que a partir de agora ela vai demonstrar o seu próprio histórico aqui também no exame de suficiência, tá? Então não acredito que o nosso próximo exame será exatamente como o primeiro, né, a primeira versão de 2024. O exame tem por objetivo comprovar conhecimentos médios consoante aos conteúdos programáticos desenvolvidos no curso de bacharelado em Ciências Contábeis descrito nesse edital. Essa parte dos conhecimentos médios, ela está na resolução CFC 1486 de 2015. A resolução ela prevê que ela vai cobrar do candidato que ele tenha conhecimentos médios. O que que é um conhecimento médio? Não é nenhum conhecimento muito básico sobre tudo que você viu durante a sua graduação, mas também não é um conhecimento avançado, então você não precisa ser o expert em todas as disciplinas, mas você precisa apresentar conhecimentos médios, tá? Então, você vai ver durante a nossa resolução de questões, principalmente
Nessa primeira prova da FGV, eu não acredito que ela tenha cobrado esses conhecimentos médios, tá. Eu acredito que ela cobrou foi uma prova de um nível bem mais fácil, do que ela eu acho que nessa próxima prova ela vai aumentar um pouquinho o sarrafo para poder chegar nesses conhecimentos médios, porque ela realmente não conseguiu chegar na primeira prova. A inscrição do examinando implicará a concordância plena e integral, com os termos desse edital, seus anexos, eventuais alterações e legislação vigente. O exame de suficiência que visa a obtenção do registro na categoria contador pode ser prestado pelos bacharéis e estudantes do último ano letivo do curso de Ciências Contábeis. Eu vou deixar destacado e depois eu vou salvar esse arquivo com os destaques e vou deixar lá no nosso Telegram, tá? O Telegram, se você quiser participar, o link também tá aqui na descrição do vídeo. O que que é isso? Quem é que pode participar do exame de suficiência? Primeiro que o exame de suficiência ele visa obter o registro na categoria de contador. Então, desde 2015 a gente não tem mais a opção de você então ter o registro na categoria de técnico. Então, antes a gente tinha, né, técnicos em contabilidade e contadores. Hoje os técnicos ainda existem, mas eles não requerem mais o registro. O técnico que tem registro é aquele que obteve o registro antes de 2015. E a partir daquele momento, de 2015 para cá, ele não tem mais a possibilidade de requerer o registro. Então, para você ser registrado no Conselho Regional de Contabilidade, você precisa ser necessariamente bacharel em ciências contábeis, tá? E aí, quem pode prestar esse exame então? Pode ser prestado então pelos bacharéis, quem é bacharel, aquele que concluiu a graduação em ciências contábeis, e os estudantes do último ano letivo do curso de ciências contábeis. Quem é o estudante do último ano letivo do curso em ciências contábeis? Essa é uma dúvida que chega muito para mim. Então você precisa analisar primeiro qual é o ponto em que você está durante aí a sua graduação? Por quê? Porque às vezes você fica devendo matéria, como aconteceu comigo, por exemplo. Na minha época, a minha primeira disciplina que eu fiquei devendo, que eu fui reprovada, foi estatística. E aí depois, para poder fazer essa estatística de novo, eu tive que encaixar ela na minha grade, e automaticamente para encaixar ela na minha grade, pelo tempo que eu tinha disponível para fazer a faculdade, eu tive que deixar alguma disciplina para depois. Então você fica ali organizando as disciplinas. Então o que que você precisa verificar? Se você diante de toda a sua grade que você está nesse momento, se você estiver devendo matéria, se você não estiver devendo, quanto tempo você vai gastar para cumprir toda essa grade e as disciplinas que você está devendo nesse momento, se for o seu caso, se não for, maravilha. Então você precisa estar no último ano, independente do período, porque talvez você já está no 10º período ou no 8º período, não sei, né, existem graduações de 4 anos e 5 anos, a minha, por exemplo, foi de 5 anos, e talvez você ainda vai gastar mais um ano para frente, talvez você está no 10º período e vai gastar mais um ano para frente para concluir essas disciplinas que você está devendo. Então é isso que precisa ser analisado para você saber se você está no último ano letivo, tá? Poderá prestar o exame de suficiência o portador de diploma estrangeiro que na inscrição para o exame já tenha sido revalidado na forma prevista no artigo 48, parágrafo 2º da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Essa também é uma dúvida que vocês já me fizeram sobre o portador de diploma estrangeiro. Daí, se você tem um diploma estrangeiro, como já me aconteceu aqui no canal, ano passado me fizeram esse questionamento, o candidato, ele estava vindo, fez a graduação dele em Londres e estava vindo para o Brasil, e aqui ele ia precisar ter o exame de suficiência para poder trabalhar aqui. Então, ele precisava passar pela revalidação. Como funciona a revalidação? Depois vocês procurem aqui no YouTube, tem muita gente falando sobre isso, tem profissionais que ajudam vocês a fazerem isso, tá? Então, deem uma olhada, mas você já precisa estar com o diploma revalidado para poder participar do exame, tá? Não poderão participar do exame bacharéis que já possuam aprovação em edições anteriores, ressalvados aqueles examinandos cujas aprovações ocorreram em um momento em que não atendia
os requisitos descritos no parágrafo único do artigo 1º da Resolução CFC 1486 de 2015. Quem são esses profissionais que já possuem aprovações nos exames anteriores? São profissionais como eu, por exemplo, eu fui aprovada em 2012. Eu não posso prestar o exame, tá. Então, por isso, às vezes, eu peço para vocês me enviarem a prova assim que vocês saírem, porque eu não posso me candidatar para ir lá só fazer a prova para resolver a prova aqui para vocês depois. Então, esses candidatos, mesmo que você não tenha o registro, porque talvez você foi aprovado, mas não solicitou o registro, a sua aprovação ela fica arquivada, ela fica armazenada, você pode requerer o seu registro a qualquer momento. Outra pergunta que sempre me fazem é: depois de aprovado, quanto tempo eu tenho para pedir o registro? Você tem, nesse momento, você tem todo o tempo disponível, não existe um limite de prazo para que você peça o seu registro, para que você dê entrada. Mas é importante ficar a ressalva de que, antes de 2015, a gente tinha um que era um prazo de 2 anos. Então você tinha um prazo de 2 anos a partir da sua aprovação para entrar com pedido de registro. Se em algum momento eles mudarem essa legislação, por quê? Porque tudo pode ser mudado, do mesmo jeito que a gente tem uma resolução que é desde 2015, a gente pode ter uma nova resolução a partir de qualquer momento, se o Conselho Federal decidir que vai fazer uma nova resolução. Eles podem alterar isso. Então, se você opta por ser aprovado agora, para já acabar com isso e não pensar mais nisso, e você só vai pedir o seu registro depois, é importante que você fique atento, aos prazos, se um dia mudar, ao que está acontecendo, ao que os conselhos estão falando, as redes sociais dos conselhos, porque eles podem emitir comunicados avisando que vocês têm um prazo, né. Então é importante ficar muito atento a isso e não desligar totalmente dessa história. Por outro lado, se você pedir o registro, você já começa a pagar as anuidades, então você precisa balancear bem sobre a questão de ser aprovado agora e pedir o registro ou não pedir o registro, tá? Excetuam-se também do item anterior os examinandos cujas aprovações ocorreram no exame de nível técnico. Se você tem o registro como técnico, mas hoje você terminou a graduação como bacharel, você pode sim ir lá se inscrever e fazer a prova normalmente e depois solicitar o registro como bacharel, né, como contador. E aí você cancela o registro como técnico, caso você já tenha um registro. Não poderão participar do exame profissional, né, ficou um erro aqui. Contadores que possuam registro ativo ou baixado junto ao Conselho Regional de Contabilidade. Esse também é o meu caso. Além de ter sido aprovado em 2012, eu tenho um registro, mas o meu registro nesse momento ele está baixado. O que que é a baixa? Você vai lá, faz o registro, fica pagando por um tempo, depois se você não vai utilizar ele, de repente mudou de profissão, alguma coisa nesse sentido, você pode ir lá solicitar a baixa do registro. Quando você solicita a baixa, é só para você não ter que continuar pagando anuidade. A baixa precisa ser aceita por eles, você precisa mostrar que você não vai utilizar o registro, porque as suas atribuições profissionais não requerem o registro, que é o meu caso, como eu sou servidora público federal e não sou na área contábil, eu trabalho no recursos humanos, eu não necessariamente preciso ter o registro para exercer as atribuições profissionais que eu exerço hoje. Então, solicitei a baixa, não pago anuidade, mas se em algum momento, vamos supor que amanhã eu falo assim: eu vou abrir um escritório com os meus alunos, vamos lá, cadê os alunos que vão abrir o escritório comigo? A gente vai abrir um escritório e eu vou então solicitar, eu preciso do meu registro novamente. Eu posso ir lá e pedir novamente para ativar o meu registro. O número continua sendo o mesmo e eu volto a pagar a anuidade, tá? Então a baixa é só um intervalo, de registro, né? Um intervalo para que você não use o registro e se assegure de que não vai ficar pagando anuidade por não usar, né? E não usar o registro. O exame de suficiência será constituído de prova objetiva de múltipla escolha. O que que é uma prova objetiva de múltipla escolha? É uma prova que tem as opções para você marcar. Então você vai ter 4 opções: letra A, letra B, letra C, letra D, e você vai marcar o que a questão estiver pedindo. Esse é um formato de prova objetiva de múltipla escolha.
Eu gosto de sempre alertar vocês que a própria resolução 1486, ela diz que a prova pode ser no formato de prova objetiva e também pode ter o formato de prova discursiva. O que que é o discursiva? É quando ele te pergunta uma coisa e você vai escrever a resposta. Então, nesse edital, a gente não teve essa mudança, mas eles podem mudar a qualquer momento e encaixar uma prova discursiva? Podem, por quê? Porque está na resolução. Então eu sempre oriento que se você está terminando sua faculdade agora, que você passe por essa fase o quanto antes. Vai lá, estuda para o exame, faz o exame, seja aprovado e já abandona essa história na sua vida, para que em algum momento, se eles né, decidirem que vão aplicar uma prova discursiva, vai ser caótico, porque a nossa sociedade não escreve hoje. A gente está acostumado com WhatsApp, com abreviações, né, não é isso? A gente está acostumado a decorar coisas para poder marcar uma letra na questão, e se tiver uma prova discursiva vai ser um desastre. É lógico, né, a gente vai ter toda uma preparação, claro, eu estarei aqui, mas seria bem ruim, seria muito mais difícil, o nível de reprovação seria muito mais alto, tá. Então, se você está concluindo, passa logo por essa fase, termina logo, deixa a sua aprovação ali guardadinha, se você não quer usar ela agora, e depois você pensa o que que você vai fazer, tá. O importante é que você já se livre logo dessa história. Os resultados serão divulgados na internet no seguinte endereço: a prova será aplicada nas cidades constantes no anexo 1 desse edital, no mesmo dia e horário em todo o território nacional, observado o horário oficial de Brasília. É importante comentar isso, é que a prova é a mesma prova para todo mundo, com exceção dessa situação que a gente teve no Rio Grande do Sul, que foi uma calamidade, né. A gente tem a mesma prova aplicada no mesmo dia e no mesmo horário para todo mundo, tá. Então não adianta falar que sim: "Ai, a prova no Ceará foi mais difícil do que em Goiânia, a prova no Mato Grosso foi mais fácil do que no Paraná", não existe isso, é a mesma prova aplicada para todos no mesmo horário. A única coisa que a gente tem é que as provas elas têm 4 tipos de prova, então a gente tem prova tipo 1, 2, 3 e 4, com nomenclaturas de cores, né, não sei se dessa vez saiu de cores, eu até esqueci de olhar, mas na versão anterior, né, quando a gente ainda era Consulplan, a gente tinha em cores, era amarelo, verde, azul e branca. 4 tipos de prova. E a única diferença é a disposição das questões dentro do caderno de provas, tá. Então já expliquei isso aqui também, a gente vai conversar sobre isso depois aqui no canal. Caso o número de examinandos inscritos exceda a oferta de lugares existentes no município elencado no item 2.3, são as cidades do anexo 1, a FGV se reserva o direito de alocá-los em cidades próximas para a aplicação das provas, não assumindo, entretanto, qualquer responsabilidade quanto ao deslocamento e à hospedagem desses examinandos. É normal isso, né? Pode acontecer. Como acontece, por exemplo, às vezes você tem cidades que são muito próximas, por exemplo, como a região metropolitana em Belo Horizonte, Contagem e Betim. Por serem muito próximos, eles podem pegar uma escola que não seja exatamente em Belo Horizonte, pode ser em Contagem, pode ser em Betim, como acontece em Goiânia, eles podem pegar alguma, sabe? Às vezes não tem escola suficiente porque tem algum outro concurso na data, não vai coincidir com o Enem, né? Mas, por exemplo, todas as provas evitam de marcar a prova para a mesma data do Enem, porque o Enem é gigante e aí você fica com pouquíssimas opções de escolas, né, disponíveis para aplicação. Todos os horários definidos nesse edital, em seus anexos e em comunicados oficiais têm como referência o horário oficial de Brasília. Então, a prova será aplicada no horário oficial de Brasília. As inscrições serão realizadas no horário oficial de Brasília. Das inscrições. As inscrições no presente exame de suficiência implicam o conhecimento e tácita aceitação das condições estabelecidas nesse edital, incluindo seus anexos e eventuais retificações, das quais o examinando não poderá alegar desconhecimento. Por quê? Porque todas as regras do jogo estão aqui. Então, você não pode falar que não conhecia a regra do jogo, porque a regra do jogo está aqui. Então, por favor, leiam o edital.
A taxa de inscrição é no valor de R$ 100, deverá ser recolhida em guia própria em favor do CFC. Muito importante nesses tempos de golpes, né, golpes de diversas formas, o único formato para você fazer a sua inscrição é através do site da Fundação Getúlio Vargas. Você vai fazer sua inscrição, vai sair uma guia própria aqui, como ele disse. Essa guia você vai imprimir, pagar, e não tem esse formato de pagar para alguém, pagar no Pix de alguém, pagar, sabe, o único formato é esse, tá? Então, por favor, fiquem atentos. Qualquer coisa, entre em contato com a Fundação Getúlio Vargas ou com o conselho para comunicar se houver algum tipo de fraude, alguma coisa que vocês identificarem, tá? Para efetuar sua inscrição, o interessado deverá acessar via internet o endereço eletrônico, tá aqui o endereço, observando o seguinte: acessar o endereço eletrônico a partir das 16 horas do dia 16 de agosto de 2024 e até às 16 horas do dia 26 de setembro. Então, as inscrições, elas estão abertas nesse momento. Eu estou gravando o vídeo, e elas vão continuar abertas até às 16 horas do dia 26 de setembro. Lembrando que o pessoal do Rio Grande do Sul vai ter o resultado final homologado no dia 20 de setembro, até o dia 20, né? Talvez eles possam fazer isso antes. Então, você, mesmo que seja homologado, só saia no Diário Oficial no dia 20 de setembro, você Você tem até o dia 20, às 16 horas do dia 26 de setembro para fazer sua inscrição. Então, dá tempo, o período de inscrição vai contemplar um período que possa abranger todo mundo, tá? Vai ser aí mais de um mês de inscrição. Aí você vai então preencher o requerimento de inscrição, informando a cidade de realização da prova. A gente vai conversar sobre isso. O envio do requerimento de inscrição gerará automaticamente um boleto bancário que deverá ser impresso e pago em espécie em qualquer agência bancária ou por meio eletrônico, sendo de inteira responsabilidade do examinando a impressão e a guarda do comprovante de inscrição. Aí eu vou pular algumas partes, vocês vão ler elas depois, tá? O requerimento de inscrição será cancelado caso o pagamento da taxa de inscrição não seja efetuado até o dia 27, tá? Então, o pagamento é até o dia 27. Você vai fazer sua inscrição até às 16 horas. Ah, eu não marquei aqui. Até às 16 horas do dia 26 de setembro. E você tem que pagar até o dia 27, tá? Então, pagamento até o dia 27. Após as 16 horas do dia 26 de setembro, não será mais possível acessar o formulário de requerimento de inscrição. E aí lá no site vai cair a página de inscrição, tá? Então, o horário certinho, 16 horas do horário de Brasília. O examinando deverá estar enquadrado no item 1.4 desse edital, sob pena de nulidade da inscrição a qualquer tempo. O item 1.4 é o que falava quem podia prestar o exame de suficiência, que são então os bacharéis e estudantes do último ano letivo do curso de Ciências Contábeis. Então, você precisa, porque caso você não esteja enquadrado, a sua inscrição é indeferida, tá? Já aconteceu isso com um aluno meu. Então, o aluno já tinha sido aprovado, queria prestar o exame só para poder ver como ele estava, em nível de conhecimento mesmo, e a inscrição dele foi indeferida. Fazer o upload da fotografia atual no formato e extensão determinados no link de inscrição. Então, na inscrição vai pedir para você colocar uma fotografia. Qual é a dica que eu dou? Se você não tem uma fotografia, porque eles vão pedir como se fosse naquele formato 3x4, só que digital, né? Então, você mesmo pode tirar uma selfie sua, de preferência com uma roupa que deixe e o cabelo que deixe o seu rosto à mostra, e eu costumo fazer isso com uma parede. Então, viro aqui para uma parede branca, tiro a minha própria foto e faço o upload lá no site, tá? E aí você pode até guardar essa foto para fazer o uso depois, se você for enveredar por esses caminhos do concurso público, né? Que aí geralmente eles pedem mesmo. Você pode usar essa foto depois. O examinando somente poderá efetuar o pagamento da taxa de inscrição por meio de boleto disponibilizado pela FGV, gerado ao término do processo de inscrição, tá? É o que eu comentei, só tem como fazer dessa forma.
O boleto bancário estará disponível no endereço eletrônico FGV, aqui conhecimento, lá chama conhecimento.fgv.br, e deverá ser impresso para o pagamento da taxa de inscrição após a conclusão do preenchimento do requerimento de inscrição. Todos os examinandos inscritos no período entre as 16 horas do dia 16 de agosto até as 16 horas do dia 26 de agosto poderão reimprimir, caso necessário, o boleto no máximo até as 16 horas do dia 27 de setembro, que é o próximo dia depois da inscrição. E aí ele fala, né, primeiro dia útil posterior ao encerramento das inscrições, quando esse recurso será retirado do site da FGV. O pagamento deverá ser efetuado nesse mesmo dia, respeitando o horário de funcionamento das agências e correspondentes bancários, bem como nas regras de internet banking do seu respectivo banco. Aí você vai ver até que horário você tem que pagar. Por exemplo, eu sei que no Banco do Brasil, no aplicativo, eu consigo fazer pagamento até às 10 horas da noite, até às 22 horas. Então você tem que olhar em cada banco, né, para você fazer, mas assim, faça o quanto antes, tá? Já faz de manhã, se você não tiver feito ainda. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento das agências bancárias na localidade em que se encontra, o examinando deverá antecipar o pagamento do boleto ou realizá-lo por outro meio válido, devendo ser respeitado o prazo limite determinado. O que que pode ser isso? Pode ser um feriado regional para você. Talvez é feriado só aí na sua cidade ou na sua região, no dia 27 de setembro. Então, o indicado é que você ou pague antes na agência bancária ou faça aí por outro formato, né. Qual é o formato? O aplicativo do banco, né, do seu banco. Após o pagamento do boleto referente à taxa de inscrição, o examinando deverá aguardar o prazo mínimo de 5 dias úteis para a confirmação compensação do pagamento. Isso aqui é importante, porque às vezes vocês desesperam achando que caiu num golpe. Assim, a coisa tá tão bagunçada hoje em dia que a gente não tá tendo muita certeza das coisas, né? Mas eles já informam aqui que vão precisar de pelo menos 5 dias úteis para fazer a confirmação, a compensação do seu pagamento lá no site, tá? Então não se desespere, acalme-se e aguarde os dias. Daí aqui tá falando sobre inscrição, né? Se for verificada falsidade, então ele fala aqui: a qualquer tempo, mesmo após o término das etapas do exame, será possível anular a inscrição às provas e a nomeação do examinando, desde que verificadas falsidade em qualquer declaração e ou irregularidade nas provas e ou em informações fornecidas por vocês, né. Então, muito cuidado na hora de fazer inscrição, nada de falsidade, nada de aqui ele também fala que o examinando que cometer, no ato da inscrição, erro grosseiro de digitação do seu nome, ou apresentar documento de identificação que não conste na ficha do cadastro do exame, será eliminado do certame a qualquer tempo. Então, assim, muito cuidado com a documentação que você vai levar, o que você vai digitar na hora da sua inscrição, tá? Aí fala outros itens aqui sobre a inscrição, né? Eu acho que eu vou passar para frente, porque você vai ler essa parte depois. Ah, quero falar sobre isso aqui. Primeiro que aqui tá falando que eles, ao se inscrever, você já tá ciente de que o seu nome vai ser publicado, né, então seu nome vai sair na lista de aprovados, na lista de candidatos, então, assim, seu nome vai ser publicado, né. Então vai acontecer, a publicação dos seus dados, então não dá para pedir sigilo dos seus dados aqui. Ao realizar a inscrição, você também, aceita o compartilhamento dos seus dados com o Conselho Federal de Contabilidade, porque afinal de contas é lá que você quer estar, né, você quer estar com seu nome no Conselho Federal para que você consiga fazer o registro no Conselho Regional, então é isso. Aqui, ficam asseguradas às pessoas transexuais e travestis o direito à identificação por meio do seu nome social e o direito à escolha de tratamento nominal. Entende-se por nome social aquele pelo qual travestis e transexuais se reconhecem, bem como são identificados por sua comunidade e no seu meio social. O examinando poderá informar o seu nome social através do requerimento via correio eletrônico exame cfc@fgv.br até a data do dia 26 de setembro de 2024. E aí, eu sempre falo sobre isso aqui, em relação ao nome social, porque às vezes a pessoa fica constrangida de ter um nome
e não se aparentar ainda, né, não ter a imagem do nome correspondente. Vamos usar esse termo. E aí eu descobri ontem ou anteontem, eu trabalho no recursos humanos, né, então eu vi, me mostraram o novo formato da identidade, da nova identidade. E na nova identidade já tem um campo de nome social. Então, se você tiver já a nova identidade com o nome de campo social, já está mais fácil, né, de comprovar. Mas caso você tenha outros meios de informar aqui através do seu nome social, documentação, enfim, você vai enviar, para o exame para você fazer sua inscrição utilizando o seu nome social e no dia você ter o direito a usar o seu nome social lá no momento da prova, tá? O requerimento deve ser assinado e encaminhado juntamente com cópia simples do documento oficial de identidade do examinando por meio do correio eletrônico. Não serão aceitas outras formas de solicitação de nome social, tais como via postal, telefone ou fax. Que esse era um formato que a FGV usava, tá? A FGV falava que tinha que mandar por correio. A FGV Plan reservam-se o direito de exigir a qualquer tempo documentos que atestem a condição que motiva a solicitação do atendimento declarado. Então, vocês podem mandar a solicitação e eles podem solicitar algum outro tipo de documento, tá? Fiquem atentos a isso. Então, é isso. Eu acho que a gente fechou sobre a inscrição. Ele vai falar que outros formatos, né? Para todos os efeitos, é nula a inscrição. Então, sobre isso. Tem aqui as informações sobre a isenção, você pode pedir isenção, então são 2 momentos em que você pode pedir a isenção, ó. Estará isento do pagamento da taxa de inscrição, examinando que cumulativamente, ou seja, tem que ter as 2 possibilidades, estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CAD Único, de que trata o decreto 6.135 e for membro de família de baixa renda, nos termos do referido decreto. Então, você precisa ser membro de família de baixa renda e estar cadastrado no CAD único para você solicitar a isenção. O período de isenção, na verdade, até já terminou, nesse momento que eu estou gravando o vídeo. A isenção aconteceu, então, das 16 horas do dia 16 de agosto até às 16 horas do dia 20 de agosto, tá? Então, se você pediu, aí vai sair uma listagem, deferindo ou indeferindo, ou seja, deferindo, aceitando que você tenha isenção, ou indeferindo, não aceitando que você tenha a isenção. E aí, se você tiver a isenção, você pode então solicitar ainda a sua inscrição, no formato, né, sem pagar nada. E se você tiver sido indeferido, você ainda tem o prazo para poder fazer a inscrição e pagar o boleto. E aí tem gente que vai falar assim: "Ai, mas R$ 100 é muito caro". Realmente, nos moldes de hoje, né, na situação econômica em que encontramos, R$ 100 é caro, mas eu vou te falar que a anuidade do conselho é muito mais cara que isso, né, você já consultou a anuidade. Então, assim, pondere, né, as coisas de que você vai ter que fazer aí depois, ainda vai ter uma longa história de pagamentos depois que você for aprovado e solicitar o seu registro. Ó, o resultado preliminar da análise dos pedidos de isenção da taxa de inscrição será divulgado no endereço eletrônico, que é o site da FGV, na data prevista de 29 de agosto. Então, ainda não saiu. Hoje eu estou gravando esse vídeo no dia 23 de agosto. Então, ainda vai sair o resultado preliminar, né? Aí você pode argumentar, você tem 2 dias de recurso, caso você não concorde, e depois sai uma lista definitiva. A relação de pedidos de isenção deferidos após o recurso será divulgada no endereço eletrônico da FGV na data provável de 11 de setembro, tá? E aí sai 11 de setembro, você tem até o dia 26 para poder fazer o pagamento caso o seu pedido seja, indeferido, você vai ter que pagar a sua inscrição. Aí, depois você vai dar uma lida aqui na parte do atendimento ao examinando com necessidades especiais, tá? Essa parte é só para quem tem necessidades especiais. Aqui sobre a prova, então, da prova, item 6. A prova objetiva de múltipla escolha será aplicada no dia 24 de novembro, no turno da manhã, das 10 horas às 14 horas, segundo o horário oficial de Brasília, DF.
esse é o horário que já era aplicado pelas outras bancas, tá. Então quando a gente tinha a Federação Brasileira de Contabilidade era esse horário, quando trocou de banca e foi para a Consulplan era esse horário, e a FGV manteve esse horário. Então a nossa prova vai ser dia 24 de novembro, das 10 horas às 14 horas, horário de Brasília. Os portões dos locais de prova de todas as unidades de aplicação serão fechados 30 minutos antes do início da prova, ou seja, às 9h30, de acordo com o horário oficial de Brasília, sendo terminantemente proibida a entrada do examinando após o fechamento dos portões. Que é aquela velha história dos atrasados do Enem, né? Então não dê uma de atrasados do Enem tentando pular o muro, tentando pular o portão, tentando quase sendo exprimido no portão, né. Chegue no horário que eles estão pedindo, tá. Os locais, a data e o horário para a realização da prova objetiva serão divulgados no cartão de confirmação do examinando, com acesso no endereço eletrônico FGV a partir do dia 18 de novembro de 2024. Então, o seu local de prova vai estar disponível para você a partir do dia 18 de novembro. É de responsabilidade exclusiva do examinando a identificação correta do seu local de realização de prova e o comparecimento no horário determinado. Aí a gente vai falar sobre isso futuramente também, mas assim, no geral, você só vai escolher a cidade em que você vai fazer a prova, tá? Não tem como escolher, ah, eu já moro aqui na cidade, então eu quero fazer prova no colégio aqui perto de casa. Não é assim que funciona. Então, você vai indicar lá a cidade em que você quer fazer a prova e eles vão te falar o endereço onde é a escola no dia 18 de novembro, tá? E aí vale tudo, né, você pode olhar no Google, você pode ir lá um dia antes, para você conhecer o trajeto e conhecer como que você faz para chegar lá, para você se planejar também, se você vai pedir um Uber, se você vai com seu veículo próprio, se você vai de carona. Enfim, né. Não tente, por exemplo, inovar fazendo prova, por exemplo, em São Paulo, capital, e nunca ter utilizado o metrô e resolver utilizar o metrô no dia da prova, tá. Então precisa conhecer o local de prova antes, para você saber como você vai chegar lá, para você não ser prejudicado, né, por você mesmo. O examinando não poderá alegar desconhecimento dos horários e do local de realização da prova como justificativa de sua ausência. O não comparecimento à prova, qualquer que seja o motivo, será considerado como desistência do examinando e resultará em sua eliminação nesse exame. Aí fala aqui sobre erro de digitação, enfim, da prova objetiva. A prova será composta de 50 questões objetivas, valendo um ponto cada uma, abrangendo os seguintes assuntos. Então, nós temos língua portuguesa aplicada, matemática financeira, noções de direito e legislação aplicada, legislação e ética profissional, teoria da contabilidade, princípios de contabilidade e norma brasileira de contabilidade, contabilidade geral, contabilidade de custos, contabilidade gerencial, contabilidade aplicada ao setor público, controladoria, auditoria contábil e perícia contábil. Então, essas são as disciplinas que são as disciplinas que já estão dispostas lá, informadas na resolução CFC 1486 de 2015, tá? A prova versará sobre o conteúdo programático constante desse edital, conforme descrito acima. O detalhamento do conteúdo programático e a listagem estruturada de contas constam nos anexos 2 e 3 desse edital, respectivamente. As legislações, normas e resoluções requeridas no exame de suficiência se- serão aquelas vigentes até 90 dias antes da realização da prova. As alterações que eventualmente ocorrerem dentro desse período de 90 dias que antecedem a prova serão desconsideradas, tanto para a elaboração das questões quanto para a sua correção. Então, qual é a legislação, quais são os pronunciamentos que vão cair na sua prova, que podem cair na sua prova? É tudo aquilo que estiver vigente até 90 dias antes da prova. Então, a prova é 24 de novembro. Então, nós temos 24 de novembro, 24 de outubro, 24 de setembro, aproximadamente, né? Porque 90 dias, tem meses que são 31 dias, enfim. Então, serão aquelas legislações que estarão vigentes até o final de setembro, tá? Então, até o final do mês que vem. Aqui o que estiver vigente
até o final do mês que vem é o que pode ser cobrado na sua prova, não necessariamente que vai ser cobrado, porque nem tudo é cobrado, mas o parâmetro para saber o que que pode cair é isso. A utilização de palavras ou frases similares as adotadas pelas normas brasileiras de contabilidade ou de outras fontes constantes no conteúdo programático e a não abordagem ou citação literal das normas brasileiras de contabilidade não serão motivo para impugnação por parte dos examinandos. É porque realmente, às vezes, cai uma questão que não vai citar exatamente a norma, né? Ou não vai utilizar as mesmas palavras da norma. Mas às vezes você precisa fazer ali uma tradução, uma identificação com um termo similar, enfim. E isso não é um motivo para que a questão esteja errada, tá? Os conhecimentos e habilidades relacionados ao conteúdo programático do exame de suficiência poderão ser avaliados de forma interdisciplinar, sendo associado a diversas etapas do processo contábil, que é o que sempre aconteceu. Então, a gente sempre tem uma questão que não cobre exatamente um único assunto. A gente tem um, dois, três assuntos, eh, às vezes até no formato interdisciplinar, ou seja, com mais de uma disciplina entre as disciplinas que é cobrado nas questões, então isso sempre aconteceu, tá? Cada questão da prova objetiva será de múltipla escolha, constituída de 4 opções, A, B, C e D. E uma única resposta correta, de acordo com o enunciado da questão. Para cada questão, haverá no cartão resposta 4 campos de marcação, e aí você vai marcar o seu gabarito. O examinando transcreverá as respostas da prova objetiva para o cartão resposta, utilizando para essa finalidade exclusivamente caneta esferográfica de tinta azul ou preta de ponta grossa. O que é, vou pegar meu copinho aqui de caneta. O que é uma caneta esferográfica de tinta azul? É a caneta velha, a velha Bic de guerra, tem essa daqui também, cadê ela? Essa aqui que é da Compactor, né? Então, são canetas esferográficas. Ele vai dizer para você também o que que não é caneta esferográfica. Essa, por exemplo, da Stabilo, essa caneta Stabilo, ela não é esferográfica, ela é tipo uma tinta livre, né? Que você passa no caderno e fica tipo um guache, né? Então, não pode ser essa caneta, então tem que ser caneta esferográfica. Ele também vai falar para você que a caneta tem que ser de corpo transparente. Ah, tá aqui. Não, não tá. Não, ele falou transcreverá. Ele vai falar para você que a caneta tem que ser de corpo transparente. O que que é caneta de corpo transparente? Essa transparente, essas duas são transparentes, essa não, porque essa você não consegue ver o carrego aqui, né, de tinta dentro da caneta. Então, tem isso também. Lembrando que o que eu sempre falo aqui no canal também, adulto faz prova à caneta, tá? Então não adianta levar lápis, como eu já vi em prova de concurso, levar lápis, levar lapiseira, levar régua, compasso, borracha, nada disso. Adulto faz prova à caneta. Então você já pode, nos seus simulados, né? Se você for meu aluno, a gente tem simulados, você já pode trabalhar isso de resolver os simulados à caneta, porque é assim que você vai resolver no dia da prova. Será atribuída nota zero à questão que apresentar mais de uma ou nenhuma resposta assinalada, ou a questão que apresentar emenda ou rasura. Muito cuidado na hora de passar a questão para o cartão resposta, tá? Porque, primeiro, que cada questão só tem uma única resposta. Se você não colocar nenhuma, deixar em branco, você vai anular a questão, vai ficar sem nada de ponto, né? Não vai ter ponto. E se você marcar duas respostas numa mesma questão, você vai anular a questão. Então, e se você tiver emenda ou rasura, né? Porque tem gente, eu já vi isso aqui na internet. E colegas também já testaram e me contaram. Tem gente que marca, às vezes marca a bolinha lá errada e depois tenta com saliva furar, tirar uma camadinha do papel, onde a bolinha foi pintada ali com a caneta. Eu tenho um relato de uma pessoa que conseguiu,
que depois a questão ficou certa, ela marcou a bolinha certa, ela ganhou o ponto, e a questão não foi anulada, ou seja, na hora de fazer a leitura do cartão, o cartão não acusou que estava rasurado ali a bolinha, mas isso é muito raro, e então eu prefiro não tentar fazer isso, e se você também falar que vai fazer, eu prefiro te orientar a não fazer isso, porque pode dar errado e você perder tudo, né, o cartão inteiro. Furar o cartão, sei lá, já pensou que horror? Então, não. Aí tem outros itens aqui também falando sobre a prova, tá? Eh, Cada questão aqui terá o valor de um ponto e o cálculo da nota da prova objetiva será igual à soma algébrica dos pontos obtidos em cada questão correta. Será considerado aprovado o examinando que acertar no mínimo 50% do total das questões, ou seja, 25 pontos. São 50 questões, cada questão vale um ponto. Para ser aprovado, você precisa ter 50% de pontuação, ou seja, você precisa de uma nota igual ou maior a 25 pontos. Em hipótese alguma, devido à anulação de qualquer questão, a prova deixará de valer 50 pontos em sua totalidade. Se houver anulação de qualquer questão, essas alterações pontuarão todos os examinandos, independentemente do eventual interposição de recurso. Será aprovado Será reprovado na prova objetiva o examinando que obtiver uma nota inferior a 50%, ou seja, uma nota inferior a 25 pontos. O gabarito preliminar das questões objetivas da prova será divulgado no site da FGV e do Conselho Federal de Contabilidade a partir do dia 25 de novembro de 2024. Acho que esse aqui eu até vou tirar e vou colocar só sublinhado. O resultado da análise dos recursos contra gabarito preliminar será oportunamente divulgado no site da FGV. Aí fala sobre a realização das provas. A realização das provas, o examinando deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência mínima de 1h30 do horário fixado do seu início, observando o horário oficial de Brasília, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta em material transparente, que é o que eu mostrei para vocês, do documento de identidade original, do comprovante de inscrição ou do comprovante de pagamento da taxa de inscrição. E aí sobre isso aqui a gente vai falar depois, antes da prova eu gravo um vídeo para comentar com vocês, mas já leiam o edital, verifiquem aqui os documentos que serão aceitos. No final das contas, a documentação aqui é aquele documento com foto, mas leia aqui, dá uma lida para poder ver quais são os documentos que são aceitos. Se não tiver documentação, corre atrás para ter pelo menos uma identidade no dia da prova, né? Aí aqui fala sobre os documentos que não serão aceitos como identidade, depois você também dá uma olhada. O examinando que esteja portando o documento com prazo de validade expirado poderá realizar a prova, contudo, submetido à identificação especial. Aí tem um processo de identificação especial que geralmente é de colher as digitais, e não sei se tem uma foto também. Em algumas provas eu já vi relatos de fotos, outras não. Então, não sei como a FGV trabalha especificamente, mas pode acontecer, porque de repente a sua identidade é até a sua, mas já tem, sei lá, 20 anos, 30 anos que você tá com essa identidade e a sua aparência física não é mais a mesma parecida da foto, por questão de envelhecimento natural que todos nós passamos. Então, você vai precisar passar pela identificação especial se eles acharem necessário, tá? Aí aqui tá falando aqui que no caso o examinando esteja impossibilitado de apresentar no dia da realização da prova documento de identidade original por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido no máximo 30 dias antes da prova. Na ocasião, será submetida a identificação especial, compreendendo coleta de dados de assinatura e de impressão digital em formulário próprio, tá? Vou até deixar marcado aqui para vocês. Então, existe todo esse procedimento. Vamos passar aqui à frente. Aqui. O examinando deverá comparecer obrigatoriamente no local de realização das provas por no mínimo 90 minutos após o início da prova. Então, assim, depois que você entra, começa a prova, você tem que participar, ficar lá, né, na sala, sentado lá, por no mínimo 90 minutos. Isso dá 1h30, tá?
Eu indico que você sempre tente fazer a prova, não desista, não abandone as questões, não abandone a prova, tente não chutar, tá, para que você continue lá, tá. Os 3 últimos examinandos que terminarem a prova deverão permanecer juntos no recinto, sendo liberados somente após o ter o os 3 terem entregado o material utilizado e terem seus nomes registrados na ata, além de estabelecidas as respectivas assinaturas. Isso aqui são procedimentos também que vocês vão ler o edital e vocês vão ser submetidos lá no dia, tá? O examinando poderá levar consigo o caderno de questões ao final da prova, se a sua saída ocorrer nos últimos 30 minutos anteriores ao horário determinado para o término da aplicação. Muito, muito, muito importante, porque eu sempre peço para que vocês fiquem até o final. Até o final, qual é o final? O final para você levar o caderno de prova para casa. Por quê? Porque no próximo dia, quando sair o gabarito preliminar, você tem. Gente, o passarinho tá enlouquecido aqui. Eu não sei se vai sair aqui no microfone, mas se sair, relevem, tá? Que ele tá pirado aqui. Acho que ele tá aqui no muro de casa. Para vocês ficarem até o final para levar o caderno de prova, porque quando sai o gabarito preliminar, você vai ter como conferir. Se você abandonar a prova, não quiser levar o caderno de prova para casa, não tem como você conferir, e aí você vai ter que esperar até a data em que for, publicado o resultado, preliminar, tá, para você saber se foi aprovado ou não. E aí você fica naquela angústia, sem saber. Então, na dúvida, espera um pouco lá, deita a na carteira, dorme, sei lá, se você terminar a prova antes, né, mas espera para poder levar a prova para casa, tá, porque é muito importante isso para que você tenha um parâmetro do que decidir, do que fazer, do que pensar, né, senão vai passar aí um período angustiado, tá. Então, fiquem muito atentos a isso. Aí tá falando o que que você pode levar no dia da prova, o que que você não pode. Aí aqui tá falando, né, não será permitida durante a realização das provas a comunicação entre os examinandos ou a utilização de livros, anotações, régua de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha e corretivo. Por motivos óbvios, né? Como eu disse, adulto faz prova caneta. E aí, deixa eu olhar aqui onde ele está falando. Durante a realização das provas, o envelope de segurança com equipamentos e materiais não permitidos devidamente lacrado deverá permanecer embaixo ou ao lado da carteira utilizada pelo examinando, devendo permanecer lacrado durante toda a realização das provas e somente podendo ser aberto em ambiente externo no local do evento. Aí eu sempre tenho um saquinho aqui, vou mostrar para vocês como é esse envelope de segurança. Inclusive o meu tá grudando aqui com. Ó, esse foi o do CNU, tá? Mas geralmente as bancas utilizam o mesmo. Então, esse é um saquinho, esse é um envelope de segurança. Então, aqui você vai colocar o seu celular desligado, chave de carro, moeda, qualquer coisa de metal que esteja no seu bolso, para que você não tenha acesso e para que durante a sua ida aos banheiros, se você for, se for passar você no detector de metal, não sei se a FGV vai passar o detector de metal até antes de você entrar na sala, talvez passe, tá? Em algumas provas ela já utilizou. No CNU, a Sesgran Rio não utilizou, ela utilizou o detector de metal só para ir ao banheiro. Então, você vai colocar tudo aqui no seu saquinho, no seu envelope, vai fechar o saquinho, e aí essa parte aqui gruda, né, e fica grudado. Esse aqui, o lacre, ele tava meio ruinzinho, a cola tá grudando ainda, mas tá, e eu consegui guardar ele assim bonitinho pra vocês, mas no geral a gente tem que rasgar mesmo, porque a cola fica muito, muito grudada, tá? Aí você vai escrever aqui seus dados, caso você esqueça o seu saquinho, você vai ter os dados aqui para alguém entrar em contato com você, né? Você vai escrever seu nome, CPF, seu telefone e aliás, não o seu telefone que tá dentro do saquinho, né, eu cometi esse erro domingo. Depois eu fui lá e corrigi, porque aí eu fui parar pra pensar que estava errado. Você vai colocar o telefone de alguém que você tenha contato, que seja uma pessoa próxima de você, porque aí é a outra pessoa que vai receber a ligação, né, já que o seu celular vai estar desligado dentro do saquinho. Enfim, tá? E aí, uma dúvida que vocês têm é sobre o dia da prova. Vocês podem levar mochila, bolsa, vocês podem levar os objetos de vocês. Às vezes tem gente que já vai fazer direto
a prova e já vai voltar para a cidade e tem que viajar, então tem gente que leva mala, tá. Então tá tudo bem, essas coisas acontecem, você pode levar e aí no geral, se a coisa que você levar, a bolsa, a mochila, couber embaixo da carteira, você vai colocar embaixo da carteira junto com o seu saquinho com o seu celular e seus equipamentos. E se tiver uma mala, alguma coisa que seja maior, os fiscais da sala vão pedir para você deixar lá na frente da sala, na frente de todo mundo. Na hora que você estiver indo embora, você pega o seu pertence ali, a sua mala e vai embora, tá. Então, dá para fazer isso, tem gente que acaba se organizando para ir embora direto do local de prova, já ir para aeroporto, rodoviária, enfim, tá. Dá para fazer isso. Bolsas, mochilas e outros pertences dos examinandos deverão igualmente permanecer ao lado ou embaixo da carteira ou cadeira do examinando. Todos os materiais de estudos deverão ser devidamente guardados antes do início das provas, não podendo estar de posse dos examinandos quando do uso de sanitários durante a realização do exame, podendo o examinando, uma vez flagrado nessa situação, ser eliminado do processo. O examinandos que possuem cabelos longos deverão prendê-los, deixando as orelhas à mostra, para que fique limpo, né, a imagem de que você não tem ponto no ouvido, alguma coisa. Então é só prender o cabelo para trás, não tem problema, tá? Serão permitidos alimentos de rápido consumo. É recomendado que comidas e bebidas sejam armazenadas em embalagens fabricadas em material transparente e sem rótulos que impeçam a visualização do seu conteúdo. Quaisquer embalagens de produtos trazidos para a sala estarão sujeitos à inspeção pelo fiscal de aplicação, tá? É óbvio também. O que que eu levei no dia da prova do CNU? Eu levei essa garrafinha que é transparente, então, tipo, copos Stanley não rola, tá? Então tem que ser, tipo, garrafa transparente de água. E essa minha é até colorida, mas tem aquelas tradicionais que é branquinha, transparente. E levei umas bolachinhas que vendem em supermercado, geralmente padaria também, que vem num potinho de plástico transparente, e eu levei elas, então foi isso que eu levei. De manhã não comi nada, porque já é meu costume não comer, mas à tarde eu comi. Será admitido o uso de máquina calculadora, desde que não permita o armazenamento de texto. E aí tá aqui, modelos de calculadoras recomendados: a HP 12C, a Cássio, essa KK eu não conheço, KK82MS. Cássio RD, não sei, né, e tem outros formatos, ó, Dotad CCD, Cássio, não sei, depois vocês colocam no Google, mas no geral, você tem que levar uma calculadora que não armazene informações. Que diabo de calculadora é essa? A calculadora que não armazena, informação é a calculadora comum. Aliás, a calculadora que armazena informação, por exemplo, é um celular, você não pode usar a calculadora do celular. Então você tem que usar ou a financeira ou a científica, que é essa Cássio, né, ou uma calculadora comum, tá, aquela comum. Mas o que que eu falo para vocês? Então, para você que vai começar a sua preparação agora, eu falo para você, eu sempre deixo essa informação aqui no canal, para que você utilize a mesma calculadora desde o início da sua preparação. Porque assim você já vai saber como utilizar a calculadora, quais são as funções da calculadora, e você vai ter uma noção muito boa de como usar essa calculadora no dia da prova. Você vai ganhar tempo, você vai ganhar velocidade. E não, por exemplo, utilizar uma calculadora comum durante a sua preparação e no dia da prova resolver levar uma HP. Aí você tem que lembrar as fórmulas, você tem que lembrar tudo e você vai gastar muito tempo com isso. Então já começa, já escolhe a sua calculadora desde já, tá? Então, ó, HP normalzinha, essa que você já conhece, né. Essa daqui, por exemplo, eu tenho essa, deixa eu ver. Ah, essa daqui, ó, essa primeira, essa minha, essa científica. Essa Cássio, por exemplo, é um exemplo. Nem sei se ela tá ligada. Ah, ainda tem bateria, ó, porque a HP aqui, ela tá sem bateria. Ah, não tá não. Tem tanto tempo que eu não uso ela que eu nem sabia mais. Enfim, então, ó, HP científica, que é essa Cássio, depois vocês colocam aí no Google esses outros formatos para vocês saberem quais são esses outros formatos, mas você também pode levar aquela normalzinha, aquela, eh
né, calculadora comum, é porque eu não tenho um exemplo aqui, vou até comprar uma pequenininha para mostrar aqui para vocês. Mas vocês podem levar, tá? Aí aqui outras coisas, né, não será permitida durante a realização da prova a utilização pelo examinando de óculos escuro, exceto para correção visual ou fotofobia, ou quaisquer acessórios de chapelaria, chapéu, boné, gorro. Aqui é uma outra coisa que também já me perguntaram, eu já tive um aluno, tá? É garantida a liberdade religiosa dos examinandos inscritos no exame, todavia, em razão dos procedimentos de segurança previstos nesse edital, previamente ao início da prova, aquelas que trajarem vestimentas que restringam a visualização das orelhas ou da parte superior da cabeça serão solicitados a se dirigirem ao local a ser indicado pela coordenação de local de prova, no qual, com a devida reserva, passarão por procedimento de vistoria por fiscais do sexo masculino ou feminino, conforme o caso, de modo a respeitar a intimidade do examinando e garantir a necessária segurança na aplicação das provas, sendo o fato registrado em ata. O que que pode ser isso? Pode ser toda vestimenta religiosa que tem a parte superior, a parte da cabeça tampada. Por exemplo, na Umbanda e no Candomblé tem o chapéuzinho, ou às vezes tem até um lenço, a galera muçulmana. Então, assim, pode ser você pode ir com a sua roupa? Óbvio que você pode ir com a sua roupa religiosa, porque de repente naquele dia você precisa estar vestido com aquela roupa, né, então cada um sabe da sua religião como funciona. Mas você tem que estar ciente de que, se tiver a parte do acessório da cabeça, se a sua cabeça estiver tampada, eles vão pedir para fazer a revista e ver se você não está guardando um ponto eletrônico, alguma coisa na orelha, sabe, essas coisas. Então pode acontecer. Pode acontecer como já aconteceu comigo, uma vez eu fui fazer uma prova, nem lembro para que órgão que era, mas na hora do detector de metais, o detector acusou na minha cabeça. E aí o que que era? Era um brinco que eu estava usando, era um brinco vagabundo, assim, e era de metal, e acusou no detector de metal. E aí fizeram todo um procedimento, olhou o brinco, eu tirei o brinco, olharam dentro do meu ouvido, nas minhas orelhas, dentro do meu cabelo, olharam tudo, tá? Mas foi tranquilo, com todo o respeito do mundo, não aconteceu nada, não. Então fique tranquilo em relação a isso, mas fique sabendo que você pode passar pela revista, até mesmo se for um caso como esse meu, né, que eu não estava com nada na cabeça, estava com o cabelo amarrado, mas mesmo assim aconteceu de ter essa situação por causa do brinco que eu estava usando. Excepcionalmente, por razões de segurança, caso seja estritamente necessário, o novo procedimento de vistoria descrito no subitem anterior poderá ser realizado. Aí aqui tem algumas situações onde terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do exame o examinando que, durante a sua realização, for surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução das provas, utilizar-se de livro, régua de cálculo, dicionário, notas ou impressos que não forem expressamente permitidos, gravador, calculadoras em modelo não permitido por esse edital, receptor e ou pager e ou se comunicar com outro examinando, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos ou quaisquer utensílios descritos no subitem. Enfim, outras situações aqui eh, que você vai analisar. Uma coisa que eu quero muito que você faça é que você fique atenta aos modelos de calculadora. Por quê? Porque aqui, nos editais anteriores, quando era a Consulplan, até a Consulplan, né, na Federação Brasileira de Contabilidade e na Consulplan, eles só falavam que eles não traziam aqui modelos recomendados, então é uma recomendação. Não é obrigatório, mas fique atento aos modelos. Poderia ser obrigatório? Se fosse obrigatório, estaria escrito aqui, mas aqui está falando que é recomendado, tá? Então, toma cuidado com isso, e não leve uma calculadora que não seja aquela que você vai poder usar, tá? Aí tem outros itens aqui, você vai ler também, porque senão o vídeo já tá longo, né? Mas eu acho que é um vídeo de extrema importância para você, então é bom que você assista até o final. E aí vamos seguindo aqui. Aí aqui já fala sobre depois da aplicação na prova, tá? Que é da certidão de aprovação, a fase de recursos, a gente vai falar sobre a fase de recursos quando chegar um momento específico, acho que a gente não precisa sofrer antes da hora, né? E as disposições finais.
E é isso, ó, então foi publicado no dia 15 de agosto, tá? 15 de agosto de 2024 foi publicado o nosso edital. E aí aqui, aí tem a relação do anexo 1, a relação de cidades de opção para a realização da prova. Você vai perceber que não existem todas as cidades da federação aqui, não existe, seria impossível, né? Então, por uma questão de logística, eles então escolhem as principais cidades, as cidades ou que sejam as capitais de cada estado, por exemplo. Quem mora em Alagoas só vai fazer prova na cidade de Maceió. Quem mora no Acre vai fazer prova ou em Cruzeiro do Sul ou em Rio Branco. Quem mora em Amapá vai fazer só em Macapá. Então, existe essa situação. Muita gente precisa realmente viajar para fazer a prova, tá? Então, é é normal, desde que se você não morar em grandes centros, vai passar por isso. Aqui na minha cidade, por exemplo, a gente tem aplicação que eu moro na cidade de Uberlândia, Minas Gerais, mas existem outras várias cidades aqui, né, de Minas dentro de Minas Gerais, por exemplo, que você vai poder ter sua prova. A gente vai conversar depois, vou dar dicas de como escolher, como organizar essa viagem, porque eu já fiz muito isso e acho que eu tenho muitas dicas e já passei muito perrengue, então vou fazer um vídeo específico sobre isso depois. E o principal aqui é que você entenda que você vai escolher a cidade. A cidade aqui é aquela cidade que esteja mais próxima do seu local onde você mora. Não quer dizer que você tenha que fazer o registro nessa mesma região. Não quer dizer que o seu registro vai ser ali, ou não quer dizer que seja o lugar onde você concluiu a sua faculdade, porque talvez você concluiu numa cidade, num estado e se mudou para outro e agora está morando em outro lugar. Aqui é para você escolher o lugar mais próximo da sua residência, tá? Você vai escolher a cidade e o local de prova quem escolhe são eles. Eles vão analisar na cidade onde tem a estrutura melhor para atender eles, mediante a quantidade de inscritos, mediante toda a parte de logística, e eles vão depois te falar qual é o endereço que é para você ir dentro da cidade que você escolheu, tá? Esse é um ponto principal para você analisar depois. E aqui tem o conteúdo programático do edital. O conteúdo programático do edital, eu não vou necessariamente aqui analisar e ler tudo com detalhes. A gente vai trabalhar com um outro vídeo onde a gente vai analisar as últimas provas e ver o que realmente caiu na prova, para a gente ver historicamente até o que é mais cobrado. Por quê? Porque, de certa forma, o Conselho Federal também vai dar ali uma opinião do que ele quer que seja cobrado, né? Então, a gente vai fazer essa análise mesmo que sendo outra banca, como era a Consulplan, é importante a gente fazer essa análise sim. E a gente vai também resolver as últimas provas e analisar o que foi cobrado nessas últimas provas, para a gente entender também qual é a carinha da FGV para o exame de suficiência. Mas, de qualquer forma, é interessante também você saber que você não precisa estudar e saber de cor e salteado todo esse conteúdo programático. No meu método, no momento de estudar, eu trabalho com vocês de uma forma que a gente, estude necessariamente aquilo que mais cai, aquilo que é mais importante. E nem sempre o que mais a gente vai estudar somente o que mais cai, porque às vezes para estudar aquilo que mais cai, a gente precisa formular uma base para chegar naquele ponto. Então, aqui no momento de estudar, a gente estuda dessa forma. E a gente tem tido ótimos, maravilhosos resultados. Se você quiser vir estudar com a gente, o link está na descrição do vídeo, tá? Aí depois tem aqui a listagem estruturada de contas. O que que é a listagem estruturada de contas? É um plano de contas, que a gente fala erroneamente, chama de plano de contas, que na verdade é um elenco de contas, né? Eu vou disponibilizar esse arquivo também separado, vou separar as páginas, porque eu sempre gosto de deixar esse plano de contas. E aí, como que eu oriento vocês a utilizarem esse plano de contas? Que você utilize esse plano de contas durante toda a sua preparação. Então, vai resolvendo as questões, vai utilizando o plano de contas, deixa ele ali, vai consultando. E aí, eu peço que vocês abram mão da consulta do plano de contas quando estiver faltando um mês para a sua prova. Então, faltou um mês, abandona a consulta. Então, resolve as questões sem ficar olhando sem parar. Depois, para o momento na hora de corrigir as questões, aí faz uma consulta ou outra, tira uma dúvida. Por quê? Para você não ficar viciado em ficar consultando o plano de contas na hora de resolver as questões.
porque no dia da prova você não pode levar esse material aqui, tá. Então no dia da prova é você com você mesmo, sem consulta. Então é importante que você faça isso no dia da prova. Aí aqui tem o anexo 4 é um requerimento de isenção, então se você participou da parte de requerimento de isenção, você utilizou esse anexo 4. E depois tem o cronograma aqui, que a gente vai dar uma olhada no cronograma. Então, o cronograma é o anexo 5. Então, tá aqui a previsão da publicação do edital, que aconteceu dia 15 de agosto, o período de inscrições, que é das 16 horas do dia 16 de agosto às 16 horas do dia 26 de setembro. O período de solicitação de isenção que já passou, a divulgação do deferimento e indeferimento da solicitação de isenção, que vai chegar ainda. Aí a gente tem aqui, né, o prazo para o pagamento de boleto, enfim, o divulgação do local de prova, a aplicação da prova. A aplicação da prova, então, dia 24 de novembro, das 10 horas às 14 horas, horário de Brasília. A divulgação do gabarito preliminar vai acontecer no dia 25 de novembro, não está determinado aqui o horário, tá? O prazo de interposição de recurso, que vai ser do dia 26 ao dia 28, então a gente vai ter 2 dias aí, das 12 horas do dia 26 às 12 horas do dia 28 de novembro. A divulgação das respostas aos recursos e o gabarito dos recursos ao gabarito preliminar e o resultado definitivo vão sair no dia 19 de setembro, aqui até o dia, tá? Porque nessa versão agora, por exemplo, eles publicaram um pouco antes, então até dia 19 de dezembro. E o resultado final vai acontecer aí no dia 19 de dezembro e a gente vai comemorar juntos no Natal. Então, o resultado aí é que a gente comemore juntos no Natal. Uma coisa que eu tô percebendo nesse edital é que, nos editais anteriores, até da Consulplan e todas as bancas, e no primeiro edital do exame de suficiência, eles colocavam já a previsão do próximo exame. Quando vai acontecer o próximo exame? Eles colocavam primeiro semestre de 2025. Aqui eles não citaram nada. Então, talvez esteja em negociação para que eles tenham um calendário de publicação, assim como acontece com a OAB. Pode ser, e seria ótimo que a gente já tivesse essa previsão com um calendário publicado, né. Mas a gente, né, eu não tenho informações, não temos certeza, mas não veio essa informação aqui no edital. Mas historicamente, quando é que acontecem as provas? A gente tem 2 provas por ano, isso está na resolução 1486, então uma no primeiro semestre e uma no segundo. Não temos uma data certa, geralmente o Conselho Federal de Contabilidade só informa com a publicação do edital. Então, a gente já tem provas no primeiro semestre, geralmente entre os meses de março, abril e maio, é ali entre março, abril e maio. E no segundo semestre, entre os meses de agosto, setembro e agosto, setembro e outubro, pode acontecer por aí. Esse ano, o que que aconteceu? Esse ano a gente teve um atraso, porque teve o processo de licitação da escolha da banca. E isso aconteceu, historicamente, isso acontece quando acontece essa troca de licitação, né? Acontece um novo procedimento de licitação, isso atrasa a publicação do edital e por isso a gente está tendo provas em novembro. Então, no final é isso, gente. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o edital, sobre o dia da prova, sobre como estudar, o que levar para o dia da prova, sobre o momento de estudar, né? Nós temos o nosso preparatório para o exame de suficiência, que está aqui com o link na descrição do vídeo, então você pode se matricular e vir estudar com a gente. É isso. No mais, eu peço para que você curta o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações. A gente se vê nos nossos próximos vídeos aqui. Obrigada por ter assistido até o final. Bons estudos e até mais.